Bem-vindo ao terceiro dia da nossa EBF. Vem com a gente! Cristo chamou 12 para apóstolos seus. Eram Simão, Pedro, Filipe e Mateus, Tadeu e Tiago, João, Tiago, André, Bartolomeu e Judas, Simão e Tomé. O versículo de hoje é o mesmo que a gente está aprendendo na EBF toda. Ele está lá no primeiro livro dos Evangelhos. Qual que é esse livro? Começa com M. Mateus, muito bem. Vamos abrir lá em Mateus, capítulo 4. Capítulo é aquele numeral bem grandão que aparece na Bíblia, tá vendo? Capítulo 4, versículo 19. O versículo está nos números pequenininhos. Então, depois do capítulo 4, você vai achar os números pequenininhos. Todo mundo achou? Na Bíblia está escrito assim: E disse-lhes, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homem. Pescadores? De homens? Como assim? O que Jesus está dizendo aqui é que a gente tem que resgatar as pessoas com a palavra do Senhor. Então nós que somos seguidores de Jesus, que somos seus discípulos, precisamos falar da palavra de Deus para todo mundo. Agora é hora de praticar. Enquanto eu leio o versículo, você vai repetindo junto comigo e fazendo os gestos junto com a tia, que vai fazer tudo em Libras, tá certo? Vamos lá? E disse-lhes, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Agora pausa o vídeo, treina bastante e depois volta aqui com a gente. Jesus Cristo falou, venham junto comigo, eu farei vocês pescadores de homens. Tô de volta! Mas antes da gente contar a história de hoje, a gente vai revisar todos os 6 discípulos que a gente já aprendeu. Quem lembra o primeiro? Pedro. Pedro era pescador. Ele era muito amigo de Jesus e ele participou daquela história que ele andou sobre as águas. A gente também aprendeu sobre Filipe, outro pescador, participou daquele milagre da multiplicação dos peixes e dos pães que alimentou a multidão inteira. A gente aprendeu também sobre Mateus. Mateus era pescador? Não. Mateus era cobrador de impostos e por isso, antes dele ser discípulo, o pessoal não gostava muito dele, não. A gente também aprendeu sobre Judas Tadeu. Judas Tadeu, a gente não sabe a profissão dele, não tem escrito isso na Bíblia. A gente aprendeu sobre Tiago de Alfeu, que era o mais novo do grupo, ele é o caçulinha. E por último, aprendemos também sobre João, que era o discípulo amado de Jesus. Vamos aprender sobre os de hoje? Oi, pessoal! Agora sim, nós vamos falar sobre os 3 discípulos de hoje. Tiago, Bartolomeu e André, 3 discípulos. Esse Tiago que a gente vai falar hoje não é o Tiago, filho de Alfeu não, tá? Cuidado para não confundir. É outro Tiago, que também era amigo de Jesus. E ele era pescador. Isso, pescador. E sabe o que foi que aconteceu com ele? Ele participou daquela pesca milagrosa, em que Jesus estava lá junto deles e falou, lança a rede, lança a rede. E eles disseram, nossa, mas nós lançamos a rede a noite inteira e não pegamos nenhum peixinho. Mas eles confiaram em Jesus e quando eles puxaram a rede, o que foi que aconteceu, pessoal? A rede estava cheia de peixinhos, muitos peixes. O próximo discípulo é André.
Quando Jesus ainda estava recrutando os discípulos dele, João Batista, ele falava sobre Jesus. E André era um discípulo de João Batista, ele ficava aprendendo sobre Jesus com João Batista. Um dia eles estavam andando e viram Jesus passar. João Batista já conhecia Jesus e falou: "Esse é o Cordeiro de Deus." Aí André fez: "Esse é o Cordeiro de Deus?" Ele ainda não tinha conhecido a Jesus. Aí André foi junto com ele, com Jesus, conheceu a casa dele, conversou bastante. E na primeira oportunidade que ele teve, ele saiu correndo para contar pro irmão dele. Sabe quem é o irmão dele? Pedro, aquele discípulo que a gente já conversou sobre ele. O próximo discípulo é Bartolomeu, também chamado na Bíblia de Natanael. Bartolomeu, a gente não sabe dizer qual era a profissão dele, mas uma coisa a gente sabe, ele era muito amigo de Filipe, e isso do discípulo Filipe. E ele era tão amigo de Filipe que Filipe foi apresentar ele a Jesus. Que amigo, hein? Que amigo legal. E aí, quando eles chegaram perto de Jesus, Jesus olhou para Bartolomeu e disse assim: "Olha, esse aí é um verdadeiro israelita." E Bartolomeu disse: "Como é que o senhor sabe disso?" E aí Jesus falou: "Olha, antes de você chegar aqui com Filipe, eu já tinha visto você embaixo daquela figueira." Já pensou? E Bartolomeu ficou assim: "Esse verdadeiramente é o Filho de Deus. Esse Jesus, ele é verdadeiro." E aí Jesus disse: "Mas você ficou impressionado só porque eu disse para você que eu te vi debaixo de uma figueira antes de você chegar aqui? Ah, Bartolomeu, você ainda vai ver, muito mais coisas grandiosas." Nesses dias vocês ouviram muitas histórias falando sobre os discípulos de Jesus. Mas o que é que Jesus quer nos ensinar com essa história? Nós precisamos seguir os passos de Jesus, andar juntos com Jesus. E também precisamos apresentar Jesus a outras pessoas que ainda não o conhecem e não o têm como Senhor e Salvador. Vamos fazer isso? Atividade. Para a atividade você vai precisar de 12 pegadores, tesoura sem ponta, durex. Primeira opção, peça para o seu papai ou para sua mamãe imprimir essa folhinha de exercícios e você vai pintar cada um dos discípulos. Opção 2. Você também pode desenhar do seu próprio estilo os 12 discípulos. Cristo chamou 12 para apóstolos seus. Eram Simão, Pedro, Filipe e Mateus, Tadeu e Tiago, João, Tiago, André, Bartolomeu e Judas, Simão e Tomé. Cristo chamou 12 para apóstolos seus. Eram Simão, Pedro, Filipe e Mateus, Tadeu e Tiago, João, Tiago, André, Bartolomeu e Judas, Simão e Tomé. Cristo chamou 12 para apóstolos seus. Eram Simão, Pedro, o Filipe e o Mateus, o Tadeu, o Tiago, o João, o outro Tiago e o André, o Bartolomeu, o Judas, o Simão e o Tomé. Foi muito legal estar com vocês. Chamou 12 para apóstolos seus. Eram Simão, Pedro, Filipe e Mateus, Tadeu e Tiago, João, Tiago, André, Bartolomeu e Judas, Simão e Tomé. Cristo chamou 12 para apóstolos seus. Eram Simão, Pedro, Filipe e Mateus, Tadeu e Tiago, João, Tiago, André, Bartolomeu e Judas, Simão e Tomé. Cristo chamou 12 para apóstolos seus. Eram Simão, Pedro, o Filipe e o Mateus, o Tadeu, o Tiago, o João, o outro Tiago e o André,
o Bartolomeu, o Judas, o Simão e o Tomé. Cristo chamou 12